Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui. O Canadá é um país bastante importante na história, na consolidação, na formação dos filmes slasher, tá? Antes do estouro de 1978 do Halloween, do John Carpenter, houve um filme muito importante canadense, Black Christmas, lá de 1974, que inclusive inaugurou a tendência de usar datas comemorativas, né, datas simbólicas, para você colocar pessoas morrendo nessas datas, né? Aí, em 1980, 81, o Canadá produziu Prom Night, produziu Terror Train, ambos com a Jamie Lee Curtis, lá do Halloween, e em 1981, em outubro de 1981, saiu o My Bloody Valentine, que influenciou até o nome de banda de rock, né? Tem uma banda de rock de dream pop, de shoegaze, que eu amo, muito influente dos anos 90 lá, cujo nome é My Bloody Valentine. Esse filme que foi refilmado livremente, assim, né, em 2009, e a Netflix colocou no seu catálogo em dezembro de 2023 essa refilmagem, por isso que me deu vontade de falar do original de 1981. Esse filme é assim, ele é um slasher, só que na época do lançamento, quem cortou ele, né, quem fez slasher nele, foi a censura norte-americana, né, porque assim, o filme foi cortado, assim, a parte de violência, de gore, de sangue, foi cortada impiedosamente. Tanto é que quando eu vi a primeira vez, eu vi a edição que foi para televisão. Vi ainda nos anos 80, na Globo, algum canal assim. Quando eu vi a edição do diretor, né, o Director's Cut, que tem alguns minutos a mais, eu falei, uau, se esse filme tivesse sido lançado assim em 1981, ele teria sido um sucesso. Ele foi assim um fracasso de bilheteria, porque os slashers estavam sob forte ataque, né, de grupos conservadores, de família, tal. A onda já estava mais ou menos começando a encher o saco de tanto slasher que tinha, e também porque ele foi muito cortado, né? Então aí o público não achou muita graça. Só que antes de falar um pouco sobre ele, mais informações, que é um slasher legal, é um dos meus favoritos daquela época, tá? Eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Claro, eu recomendo hoje em dia assistir, tentar conseguir a cópia lá do Director's Cut, a versão do diretor, que tem, como eu falei, alguns segundinhos a mais de violência, de gore, e os efeitos para 1980, 81 são bastante bons, tá? Tem assim gancho enfiado na bochecha, sai pelo olho, mulher empalada no chuveiro, para aquela época é bem feito. A história se passa em uma cidade mineira, né, no Canadá. Diz que quando eles foram procurar a cidade, né, para filmar, então eles queriam então uma cidade de minas, geralmente onde tem mina de mineração, não é isso que eu estou dizendo. É uma cidade, geralmente, que em inglês a gente chama de blue collar, de colarinho azul, mas de operariado. E aí diz que quando o pessoal da cidade ficou sabendo que um filme seria realizado lá, diz que eles pintaram, limparam toda a cidade, inclusive a mina, que havia sido abandonada, tá? Recém-descontinuada. E aí, então, quando a produção, que já é de baixo orçamento, chegou lá na cidade, eles tiveram que gastar parte do orçamento para envelhecer e sujar todos os cenários de novo, tá? É uma coisa, então, meio sui generis nos slashers, porque slashers passavam ou em acampamento de verão ou em bairros de classe média. Esse aí você vai pegar uma cidade mais operária e a boa parte dele na claustrofobia de uma mina. E as personagens são assim mais do dia a dia, são mais relacionáveis, né? Geralmente muita gente que gosta desse filme fala isso. É uma cidade que há 20 anos antes houvera um massacre, né, dentro de uma mina,
E então, durante esse tempo todo, 20 anos, a cidade ficou sem celebrar o Dia dos Namorados, lá o Dia de São Valentim, que é 14 de fevereiro. Só que naquele ano, precisamente do filme, os jovens da cidade querem, porque querem as pessoas, na verdade, não só os jovens, querem voltar a ter uma festa de Dia de São Valentim. Só que daí existe um assassinato. A festa é cancelada, um assassinato bem brutal numa máquina de lavar, assim, que não é o primeiro, mas é o que desencadeia com que o prefeito proíba a festa, né? Depois, esse assassinato na máquina de lavar, o corpo vai ser achado na máquina de lavar, vai ser reeditado lá na versão de 2009, mas eu acho que a versão de 2001, de 1981 é mais agônica, mais nojenta do que a de 2009, tá? Aí, quando descobre o corpo da tiazinha lá na máquina de lavar, o prefeito cancela a festa. Só que os jovens da cidade, muitos deles não acreditam que houve um massacre, planejam uma festa, adivinha onde? Na própria mina. E aí, claro que alguns trabalhadores da mina, porque estão com tesão pelas mulheres locais, topam levá-las lá para dentro da mina, né, para conhecer e para fazer mais coisa com as mulheres. E aí, claro, a gente vai ter o nosso assassino matando dentro da mina também, tá? A roupa desse assassino ficou icônica, assim, porque é uma roupa de um mineiro, né? Inclusive com aquela coisa de gás, de oxigênio. Tanto é que ela é tão icônica que na versão de 2009 eles mantiveram a mesma roupa. Esse filme abre de uma forma tão, assim, estapafúrdia, que é difícil ver algum comentarista, na verdade eu nunca vi algum comentarista levantar essa lebre. Porque assim, começa, é claro, para dar a ideia de que é um slasher no começo, eu entendo tudo, só que assim, o nosso mineiro, né, é o nosso assassino, com uma moça linda na mina. Aí você fica pensando assim, como que essa moça teve a cabeça oca de ir para uma mina, para um lugar, com um cara que ela não viu a cara, que provavelmente não falou nada para ela. Né? É só para você ter um assassinato. E olha, nessa versão uncut, né? Nessa versão sem cortes do diretor, o assassinato ali é bem feito. Então, primeiro abre assim, aí depois que você vai ter a apresentação da cidade, da mitologia e todas as coisas, tá? O gore é bem legal. A mina, quando eu falei no começo, tinha sido recém-descontinuada, né? Então havia altos níveis de gás metano, que é super inflamável. Então eles tiveram que parar a gravação do filme diversas vezes, né? 6 vezes, diz que foi, para que os atores estavam, né? Para que o nível de gás voltasse ao normal e tiver ou aceitável, e mais, né, a equipe teve que substituir toda a iluminação, porque as lâmpadas eram quentes demais para aquele ambiente, podia pegar fogo aquilo, por causa do gás metano, então foi perigoso para os atores. Só que no final das contas está um filme bem legal, a parte da mina é bem verossímil, né? É bem realista, vamos dizer assim, embora seja uma história estapafúrdia, mas a ambientação, que eu estou dizendo que é realista, e você tem... Porque ela foi filmada numa mina de verdade mesmo. É um dos meus slashers do coração, assim, tanto... Bom, pode ser porque eu vi nos anos 80, né? Na televisão ainda, com uns cortes, mas eu acho que tem umas sequências de mortes legais, quando tem aquele caldeirão fervendo as salsichas para o cachorro quente, eles encontram uma coisa ali e alguém encontra a morte ali. Enfim, para fã de slasher clássico, né, que eu digo da primeira safra lá dos anos 80, esse filme é sempre referência. A gente sempre deve ver, tá? E tem tem a história do triângulo amoroso, que eles mais ou menos mantiveram na versão de 2009, né? Na versão de 2009 eles vão mudar o assassino, tudo, mas nessa versão aí de 1981, inclusive na Director's Cut, você vai ver lá que no final o assassino arranca uma parte do próprio corpo, assim. Teria sido uma grande franquia, mas a Paramount, que foi a responsável pela distribuição do filme, acabou desanimada, porque o filme rendeu acho que 6, 7, sei que rendeu pouco para o que um slasher estava acostumado a render, né?
porque foi lançado em muitos cinemas e tal. Então aí não teve franquia. É o destino, parece, desse filme, né? O de 2009 também não gerou franquia. Só que se você for ao YouTube, como esse filme virou meio cult, essa personagem virou meio um cult, você acha fan filmes. Existem filmes de fã sobre My Bloody Valentine, tá? É assim, é um dos filmes legais da época. Tem o alívio cômico, tem um Crazy Ralph, na verdade. Bom, vou falar depois, eu falo da onde até o Crazy Ralph veio. Tem uma personagem que é o cara do bar lá, que fica falando para os jovens, quando vai saber que a festa vai acontecer, vocês não faz a festa. É igual aquele personagem do Sexta-feira 13, o Crazy Ralph, que falou, You're doomed! Se não me engano, esse cara fala You're doomed. Vocês estão ferrados, não sei o quê. A gente chama de Crazy Ralph, né, que é o arauto da desgraça. É a personagem que tem, assim, ele avisa os personagens de que eles vão morrer, mas para nós, público, ele funciona meio como exposição, né? O que seria diálogo expositivo está na boca dele, porque às vezes ele conta, há uma maldição aqui, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que a gente atribui às vezes ao Sexta-feira 13, mas, por exemplo, lá no filme do Tom Hopper, daqueles assassinos do Texas Chainsaw Massacre, o Massacre da Serra Elétrica, em 1973, né? Clássico, também slasher e tal. Já tem uma personagem assim. Aliás, o da Sexta-feira 13 saiu de lá, né? Então, mas só que eu falo Crazy Ralph porque... Bom, primeiro porque eu sou mais fã de Sexta-feira 13, é a minha franquia favorita, então eu uso Crazy Ralph. Tem um Crazy Ralph, você tem alívio cômico, né? Alguém que meio parece o Shelley lá de um do Sexta-feira 13, de um dos Sextas-feiras 13, enfim. É um slasher que, se você não conhece e tem paciência para filme de 1980, 81, que é mais lento do que os de hoje, é um filme de 4 décadas, tem efeitos especiais, é bem diferente, cinematografia, resolução de... tudo. Se você tem paciência para tudo isso, é um bom slasher, tá? Tchau.